E aí, galera do sétimo 1, do Sanico Teles, PET 6, semana 4. E esta semana o PET 6 faz pelo menos inicia uma revisão do que a gente já viu de história do Brasil. Então, nas páginas 74, 74 e na página 75 tem um texto falando da economia açucareira, falando dos engenhos, falando dos bandeirantes, falando da escravidão, né, do domínio português, da exploração portuguesa sobre o Brasil, do porquê que o Brasil servia e era importante para Portugal, né, porque era daqui que Portugal tirava as riquezas que mantinha o governo português, a estrutura econômica portuguesa estava toda calcada em cima do Brasil a partir de 1530. Então ele dá uma geral sobre a forma que Portugal administrava o Brasil e destaca o fato de que Portugal incentivou a produção de cana-de-açúcar no Brasil. Muito bem. Logo depois desse texto, tenho a primeira atividade. Essa primeira atividade é um textinho. Então, o texto inicial, o texto que está entre as páginas 74 e 75, é uma revisão, é um resumo do que ele está falando, dos primeiros tempos da colonização portuguesa no Brasil. É só para você se situar, para você lembrar algumas informações, como o pacto colonial, né, em que o Brasil era obrigado a fornecer matérias-primas a preços baixos para Portugal e a comprar produtos manufaturados a preços altos. Para quem não está lembrado, na prática funcionava assim. O Brasil fornecia madeira, pau-brasil. Portugal vendia o móvel, ou a tinta, ou o tecido pintado com a tinta do pau-brasil. Só que a gente vendia pau-brasil baratinho, e tinha que comprar o tecido, por exemplo, por um preço muito caro. É assim que funcionava, tá certo? Esse é o chamado pacto colonial, ou exclusivo colonial. A palavrinha pacto, geralmente hoje em dia a gente coloca ela, quando usa, entre aspas, porque na verdade não houve um pacto, né, gente? Pacto é quando dos dois lados estão de acordo. No caso do Brasil não teve opção, era assim e pronto. Então é um pacto que a gente procura usar um outro termo. Geralmente tem colégios que gostam de usar, historiadores, né, que gostam de usar o termo exclusivo colonial. Então, nesse texto que está na página 74, 75, ele faz um resumo, só para você recordar os principais pontos da história do Brasil nos primeiros tempos da dominação portuguesa. Aí vem a atividade 1, que traz um texto que fala sobre como funcionava, como que era a sociedade brasileira naquela época. E nós sabemos que essa sociedade era uma sociedade escravocrata, era uma sociedade calcada numa elite branca pequena, mínima, cuja mão de obra era toda calcada em cima do trabalho escravo indígena e depois do trabalho escravo africano. E aí vem duas perguntinhas em cima desse texto que está na atividade 1. A primeira perguntinha é: qual interpretação o texto faz em relação ao Brasil colônia? Ou seja, o que o autor desse texto que está na atividade 1, como é que ele vê o Brasil colonial, né? Qual é a opinião dele sobre o Brasil como colônia de Portugal? O que ele acha do Brasil dessa época? E a pergunta B: qual relação a autora faz entre o período medieval e o processo colonial do Brasil? Ela faz uma ligação entre o período medieval e o período colonial, os primeiros tempos da colonização no Brasil. O pessoal tem esse hábito de fazer essa comparação. Por quê? Porque quando Portugal resolveu colonizar o Brasil, ele dividiu o Brasil em várias faixas territoriais. E para cada pedaço de terra foi dado para uma pessoa de família rica, com poder aquisitivo alto, para poder investir no Brasil. Então essas faixas territoriais ficaram sendo conhecidas como capitanias hereditárias.
E dentro da sua capitania, o capitão donatário, o dono né, quem recebia essa faixa territorial, quem recebia uma capitania, ele era a autoridade suprema. E isso aconteceu durante a Idade Média, no período feudal, quando a Europa foi dividida em vários feudos, e dentro do feudo quem mandava era a autoridade feudal. A autoridade máxima era o dono da terra, era o senhor feudal. Então, eles fazem essa comparação, né, que o capitão donatário, ele mais ou menos funcionava como se fosse um senhor feudal aqui dentro do Brasil. Beleza? Aí, dando sequência, vamos para a atividade 2. A atividade 2 é uma atividade que faz 14 perguntinhas a respeito da história do Brasil colônia. Tem 14 perguntinhas. Então, a primeira é: as bandeiras foram consideradas expedições militares porque foram organizadas por Exército de Portugal? Na verdade, gente, eu me confundi aqui. Esquece que eu falei. O que você tem que fazer na atividade 2? Não são 14 perguntinhas, são 14 afirmativas. Eu que comi bola aqui agora, perdão. Então, volta a fita, rebobinando. Atividade 2 é da seguinte forma que você vai ter que responder. Ele te deu 14 informações. Ele quer que você descubra. Ele diz que todas as 14 informações têm um erro. Ele quer que você corrija esse erro, indique aonde que está errado, o que está errado em cada afirmação, em cada frase. Então, a primeira diz o seguinte: as bandeiras foram consideradas expedições militares porque foram organizadas pelo Exército de Portugal. Está errado. Por que está errado? Porque elas não foram consideradas expedições militares, porque elas não foram organizadas pelo governo de Portugal, pelo Exército português. Elas foram organizadas pelos moradores de São Paulo, pelos moradores paulistas. Tá joia? Eram militares porque eles levavam armas para conquistar e aprisionar os índios, mas não porque o exército português ajudou. Tem nada a ver. Então a correção está aí. Eram expedições militares, mas que foram organizados pelos moradores de São Paulo. Não tem nada a ver com o exército português. Afirmativa 2. As bandeiras e entradas tinham como objetivo somente o reconhecimento do território da colônia. Não. O objetivo era aprisionar índios, depois passou a ser encontrar ouro e pedras preciosas e conquistar terras também. Então não é só terras. 3. Fernão Dias Pais foi o bandeirante que destruiu o Quilombo dos Palmares. Não. Quem destruiu o Quilombo dos Palmares foi o bandeirante Domingo Jorge Velho. Ele que matou o zumbi. Afirmativa 4. No século XVII, o Nordeste brasileiro destacava pela produção de café e fumo. Não. O Nordeste ficou rico e poderoso no século XVI e XVII por causa da cana-de-açúcar. Então você tem que reescrever colocando a informação correta. Ó, tô dando essa de bandeja, hein, gente? Tô dando essa questão de bandeja para vocês. Afirmativa 5. As bandeiras eram expedições militares patrocinadas pelo governo de Portugal. Não. O rei de Portugal, as bandeiras eram particulares. Quem bancava eram os próprios paulistas. O governo português bancava as chamadas entradas, que tinham o mesmo objetivo das bandeiras. Só que a única diferença é que elas eram financiadas pelo governo português. Vinha verba. Os homens que participavam das entradas eram pagos para fazerem aquelas viagens. Os bandeirantes paulistas faziam por conta própria. Afirmativa 6. A tentativa de transformar o índio em escravo foi um sucesso. Não, porque se tivesse sido, não teria incentivado a vinda de escravos africanos. 7. As bandeiras, quando procuravam aprisionar os índios do Brasil, não atacavam as missões jesuíticas. Ao contrário, davam preferência para atacar as missões jesuíticas. O que eram as missões jesuíticas? Nós já comentamos. Eram aquelas aldeias que os próprios padres criavam para
ensinar os índios a escreverem, a lerem, a falarem português e a serem cristãos católicos. E os bandeirantes, eles davam preferência para atacar esse tipo de aprisionar esses índios que já estavam domesticados pelos padres, porque já sabiam falar o português, já eram cristãos, já tinham ficado mais mansos e acabavam sendo vendidos por um preço mais caro. 8. As entradas eram expedições patrocinadas por investidores particulares. As entradas eram patrocinadas pelo governo, não eram particulares, não eram expedições privadas, eram financiadas pelo dinheiro público. 8 não, né? 9. As expedições chamadas bandeiras nunca ultrapassaram os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Para quem não se lembra, o Tratado de Tordesilhas é aquela linha imaginária que dividia o Brasil no meio. O leste era de Portugal, o oeste era da Espanha. A Espanha nunca veio para cá. E um dos fatores que contribuíram para que essa linha imaginária, que só existia no mapa, ninguém sabia na prática aonde que passava essa linha, aonde que era exatamente, que era de Portugal, onde que era da Espanha, na prática ninguém sabia. Quem acabou ocupando o lado que seria da Espanha foram os bandeirantes. Eles ajudaram muito a explorar esse lado, tanto que depois, em meados do século XVIII, a Espanha vai ceder a parte dela para Portugal, porque ela não tinha o menor interesse aqui no Brasil. 10. Dentro das sociedades indígenas do Brasil, os homens realizavam muitas tarefas das mulheres. Não. A sociedade indígena era muito bem organizada. O homem tinha uma função, a mulher tinha suas funções bem estabelecidas. Não era assim, a mulher não pode fazer, o homem faz. O que era da mulher, o que era definido para o homem, era para o homem. 11. As tentativas de escravizar os índios só terminaram com o fim da produção do fumo no Brasil. Não. Só terminaram quando veio uma lei de Portugal proibindo a escravidão do índio. 12. As minas de ouro mais importantes do período foram descobertas em São Paulo, Bahia e Espírito Santo. Não. As minas de ouro mais importantes foram descobertas aqui, em Minas Gerais. 13. Em 1698, Antônio Dias Oliveira encontrou ouro em Vila Rica, que mais tarde recebeu o nome de Diamantina. Não. Mais tarde, Vila Rica passou a ser chamada de Ouro Preto. Essa é a correção a ser feita aí. 14. Com a descoberta do ouro, o governo de Portugal permitiu a entrada de qualquer um na região das Minas Gerais que quisessem trabalhar na extração dessas riquezas. Não. Não foi qualquer um. Teve uma guerra, porque quem descobriu o ouro foram os paulistas. Aí a notícia se espalhou e os paulistas não gostaram da vinda de pessoas de outras regiões para cá. Começou então a maltratá-los, a expulsá-los, estourou uma guerra, conhecida como Guerra dos Emboabas. Essa guerra teve que ter a intervenção militar de Portugal, e nessa intervenção a guerra foi encerrada e o governo português decretou que os paulistas não podiam mais explorar o ouro aqui das Minas Gerais. Tanto que os bandeirantes paulistas começam a ir buscar ouro em outras partes do Brasil e vão encontrar. Aonde? Aonde hoje é o estado de Goiás. Certo? Muito bem. Então, a atividade dessa semana 4 é só isso. Muito fácil, né? Tranquilinha. Sendo que a segunda atividade, praticamente, eu dei de graça para vocês falando aqui. Muito bem. Um forte abraço e até o PET 7. Tchau, tchau.